Eu primeiro entendo que mergulhador precisa saber nadar. Mergulhador que não sabe nadar não sabe se adaptar ao meio. Então, o medo aparece por não adaptação, em primeiro lugar. Depois, por fantasias. O medo é uma reação natural. Todos nós temos medo de alguma coisa. Aquele que diz que não tem medo está mentindo. O medo está presente no dia a dia do ser humano. Ou teve uma lesão na amígdala, né? Aí é pior ainda, pode né? ser. Um tumor ou uma lesão na amígdala. Esse é mais perigoso de todos, né? Pode ser. O que diria os instrutores do Iraque e do Afeganistão. Exatamente. Eu tenho medo daquele que não tem medo. Isso. Por isso, se eu desconfiar que você não tem medo, tu não fará parte da minha equipe, né? Diria um grande major lá, que é um instrutor que eu acompanho. Exatamente. Mas como você vê essas duas situações aí? Então, o medo ele aparece, ele está diretamente relacionado a aspectos anteriores, né? Então, o medo começa por conta da ansiedade que é gerada pelo próprio aluno ao falar, olha, vou fazer um curso de mergulho. Então, ele vai entrar numa piscina, um ambiente inóspito para ele, como foi para mim, me afoguei, né? Quando eu voltei para a piscina, as primeiras aulas, eu lembro que era terrível. Eu tinha que vencer esse medo de afogamento. Isso gera ansiedade. A ansiedade é um problema porque ela começa a interferir no teu córtex pré-frontal. Começa a te impedir de tomada de decisão. E o sujeito precisa avançar, evoluir nessa possibilidade de lidar com essa ansiedade que se transforma em estresse, que depois se transforma em pânico e que leva à obstrução total de raciocínio lógico. Olá, eu sou o Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência. Hoje nós temos aqui uma pessoa brilhante para falar para a gente de mergulho e salvamento. Nós temos hoje aqui o Roberto Trindade, essa figura aqui. Eu ia falar milenar, mas não falar milenar não. É o amigo meu aqui, o Roberto Trindade. Seja bem-vindo, Trindade. Muito obrigado, Valdecir. Obrigado pelo carinho, pela recepção. É sempre uma honra poder colaborar com você e com a revista Emergência. Que honra ter você aqui conosco, né? Olha, para você ver o currículo do nosso Trindade. É guarda-vida, bombeiro civil, ele é guarda-vida, é bombeiro civil, é pós-graduado em gestão de emergência e desastre e mestre em psicologia, é mergulhador profissional pelo Ministério da Marinha e da Diretoria de Portos e Costas. Também já deu treinamento aí para vários bombeiros, não está escrito aqui, mas vários bombeiros no Brasil de mergulho, né? Mergulho específico. Também é nosso membro da Diretoria da Saúde da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Veio vestido aqui, dá um foco ali na nossa roupa ali da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Que honra, né? Hoje estamos com... que legal. Muita honra. Muito bom mesmo. Também é instrutor trainer por diversas certificadoras de mergulho, né? Uma delas aí, a famosa IANTD, né? O que é essa aí? Não lembro. International Association of Nitrox and Technical Divers. Puxa vida, eu sou da NAU e tinha que lembrar, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Me desculpa. Passei pela NAUI também. Passou pela NAUI também, né? A NAUI foi dissidentes de várias outras, né? Ela nasce ali no militar, nasce ali os mergulhadores aí da NASA também fazem, né? Perfeito. São todos mergulhadores excepcionais. Você é referência, eu escuto pessoas, instrutores aí que você não sei se você vai querer falar a idade de tempo, mas depois você fala. Instrutor de primeiro socorro, suporte básico de vida, há muitos anos, há décadas, né? Há décadas. E não podemos esquecer também um grande professor e é faixa preta do sexto dan de Karatê Do. Isso, Karatê Do, Caminho das Mãos Vazias. É um dos Budô, né? Uma das artes marciais. Uma grande paixão e tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre resgates e salvamentos.
Resgate e salvamento. Por que interesse por mergulho e resgate? Por que interesse por mergulho? Quando nasceu esse interesse seu por mergulho? Eu vou lembrar para vocês, 1965, a sonda Mariner chegou em Marte e desmistificou a ideia de que os marcianos iriam invadir a Terra. Assustador, né? Assustador, né? Mas desmistificou. Estamos sozinhos mesmo. E Mais assustador ainda. nesse mesmo ano, aliás, no mesmo dia da chegada da sonda, eu estava em Resende, onde existe a Academia Militar das Agulhas Negras. AMAN. Meu pai era jogador de vôlei de um clube campestre chamado Casa da Lua. E ele ia jogar, o time dele ia jogar contra o time da AMAN. E eu fui convidado, literalmente levado à força, para ir para a Casa da Lua assistir um jogo de voleibol. Me perdoem os apaixonados por voleibol, naquela época criança nenhuma se interessava por voleibol. Para onde eu fui no clube? O que criança se interessa num clube? Água. Piscina, água. Só que eu não sabia nadar. Tinha 7 anos e caio dentro dessa piscina. E sou retirado em grau 6 de afogamento. Parada cardiorrespiratória. Reanimado na beirada da piscina, encaminhado para o centro de tratamento intensivo da AMAN, passo 3 dias lá e no 4º dia estava aprendendo a nadar. Então foi um trauma muito bem superado e eu me apaixonei pela área aquática e pelo salvamento aquático. Então começa aí a minha história. Assustador, né? Que legal! E você é um grande instrutor, você é referência no Brasil, muitos instrutores aí. Gratidão. Instrutores de instrutores que foram alunos seus. Exatamente. Instrutores de instrutores que foram alunos seu, Trindade. Nós temos uma história bonita aí. Começa na CBPDS, Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Aquáticos. Não existia certificadora internacional ainda no Brasil. E eu comecei pela CBPDS, dei sequência. A CBPDS representava no Brasil a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, a CIMAS, e segui meu caminho. Com a entrada das agências americanas, eu comecei a fazer um passeio e frequentei todas, com muito orgulho, com muito carinho, muito respeito. Que maravilha! Foi da PAD, foi da PAD, NAU, ISSI, PDIC. PDIC. E terminei na INTD. INTD. Você passou por todas, então? Todas que entraram no Brasil. Que legal. E viajou muito aqui o Brasil inteiro com mergulho. Tanto os passeios que você faz, né, para público, como os mergulhos com treinamento de mergulho. Perfeito. Brasil e o Caribe inteiro. Um Caribe inteiro. O PSC, que é o Public Safety Dive, você chegou a participar segurança pública no mergulho, né? Então houve uma aproximação junto com o Coronel Josualdo Moura. Grande Josualdo, posso mandar um abraço? Claro. Um abraço pro Coronel Josualdo aí, um grande mergulhador. Tá lá aí. E tá onde? Tá em Recife. Em Recife, lá ele tem a agência de mergulho dele lá, né? Exatamente. Um abraço. Recife, Pernambuco. Grande abraço, Josualdo. Sempre uma honra poder falar de você para todos os mergulhadores. E aí a gente se aproximou do mergulho de segurança pública, mas o foco era outro logo no início. Era apenas a formação de bombeiros militares. E aí houve uma visão mais ampla e muito importante de oferecer isso também para o público civil. E quando isso chegou ao público civil, a gente teve uma expansão de conhecimentos fabuloso, né? Fabuloso. Até entrou nos militares, porque assim, entrou nos militares também, né? Exatamente. Porque... Na realidade, começou com os militares. Lá fora. Lá fora. Mas quando veio para o Brasil... Já veio aberto. Já chegou aberto aqui. Graças ao trabalho da Divers Alert Network. A DAN. A DAN.
Há 10 anos a gente fazia um evento em São Paulo, que era um seminário, quase um congresso, com a presença de vários especialistas, eu falando da área da psicologia do mergulho, e os militares começaram a frequentar. Então, houve uma aproximação muito rica, muito profícua, de civis e militares, tanto instrutores quanto mergulhadores. Que maravilha. Que tipo de emergência assim, a gente tem mais comum com mergulhador? Eu sei que a gente vai fazer um leque, né? Quando a gente pensa, né? Porque a Dan fala muito dessas emergências, né? Infelizmente a gente perdeu. Temos poucos instrutores da Dan no Brasil, você é um deles. Tem você, tem o Juliano, tem a doutora Lúcia. Isso. Um abraço, Lúcia, né? A doutora Lúcia, temos poucos aí. E a Dan saiu do Brasil. Saiu. Uma perda muito triste. E existem alguns profissionais tentando retomar essa aproximação, mas durante os 10 anos de evento da Dan aqui em São Paulo, a gente abriu inúmeras portas. A chegada do time médico por intermédio do Márcio Conzo Monteiro. Doutor Márcio, né? Doutor Márcio, falecido, mas que deixou um legado fabuloso para todos nós. E um antecessor dele que coordenava a Dan, que coordenava a Dan, que ele parecia... Pinguim, que era o nome dele? Eduardo. Grande Doutor Eduardo. Doutor Eduardo continua trabalhando com medicina hiperbárica também. Uhum. Logo depois, a doutora Lúcia, e aí diversos outros. E a Lúcia está lá em Bornéu, se não me engano, Bornai. Ela está lá fazendo trabalho com câmera hiperbárica. Está trabalhando, né? Fantástico. Fantástico. E sorte do pessoal que está trabalhando com ela, que é uma médica fabulosa. Fabulosa. Nós temos um capítulo junto, eu, ela e o Davi. Eu lembro. No mesmo livro que eu escrevi sobre psicologia das emergências nos esportes de aventura. Que é no primeiro livro de medicina em áreas remotas. Da doutora Juliana e do doutor Sacha. Perfeito. Você tem um capítulo dele também. Eu tenho um livro ali, tá ali deputado na bolsa. Você tem de pegar o livro para a gente fazer uma propaganda. Temos que refazer esse livro aí e colocar alguns outros assuntos, né? Verdade. O tema cresceu de forma significativa. Existem vários times de médicos trabalhando com a medicina da emergência em áreas remotas e muito material para ser produzido. Trindade, você me ajudou muito como instrutor, porque eu acompanhava sobre pânico, a gente vai entrar daqui a pouco pânico e medo, e eu utilizei muito algumas técnicas suas de você conversar, cheguei a ligar, cheguei a perguntar algumas coisas para você, eu junto com o Juliano, lá em Furnas, a gente dá os treinamentos do básico, do avançado, e tive situações de lidar com alunos com medo, eu também mesmo já tive vários medos, várias situações que eu passei de medo, né, a gente vai ver daqui a pouco medo, hein? E me ajudou muito com alunos que têm um pouco de medo com a água. Nós temos pessoas que têm medo de água. E assim, a gente quer trazer essas pessoas para nós. E tem pessoas que vêm fazer mergulho e nem sabe nadar. E aí, como é que você vê isso aí? Porque você é o papa disso aí. Como é que lidar Eu primeiro entendo que mergulhador precisa saber nadar. Mergulhador que não sabe nadar não sabe se adaptar ao meio. Então, medo aparece por não adaptação, em primeiro lugar. Depois, por fantasias. O medo é uma reação natural. Todos nós temos medo de alguma coisa. Aquele que diz que não tem medo está mentindo. O medo está presente no dia a dia do ser humano. Ou teve uma lesão na amígdala, né? Aí é pior ainda, pode né? ser. Um tumor ou uma lesão na vida. Esse é mais perigoso de todos, né? Pode ser. O que diria os instrutores do Iraque e do Afeganistão. Exatamente. Eu tenho medo daquele que não tem medo. Isso. Por isso, se eu desconfiar que você não tem medo, tu não fará parte da minha equipe, né? Diria um grande major lá, um instrutor que eu acompanho. Exatamente. Mas como você vê essas duas situações aí? Então, o medo ele aparece, ele está diretamente relacionado a aspectos anteriores, né? Então, o medo começa por conta da ansiedade que é gerada
pelo próprio aluno ao falar, olha, vou fazer um curso de mergulho. Então, ele vai entrar numa piscina, um ambiente inóspito para ele, como foi para mim, me afoguei, né? Quando eu voltei para a piscina as primeiras aulas, eu lembro que era terrível, eu tinha que vencer esse medo de afogamento. Isso gera ansiedade. A ansiedade é um problema porque ela começa a interferir no teu córtex pré-frontal, começa a te impedir de tomada de decisão. E o sujeito precisa avançar, evoluir nessa possibilidade de lidar com essa ansiedade que se transforma em estresse, que depois se transforma em pânico e que leva à obstrução total de raciocínio lógico. Ele trabalha instintivamente na condição de tentar sobreviver. Muito difícil. Agora, existem trabalhos, né? E hoje a gente usa como referência o yoga, os pranayamas, as técnicas respiratórias, que facilitam e muito a adaptação do indivíduo numa condição de ansiedade, de estresse, de pânico e daí por diante. Então, aprender a respirar, todo mundo acha que sabe respirar, né, Valdeci? Sim. Mentira. A gente precisa reaprender a respirar. O yoga, os kokyus das artes marciais, as técnicas respiratórias específicas do karatê-do, do aikido, do judô, fazem total diferença. Fazem total diferença. E você gosta de história e viu que isso é milenar, né? Milenar. A civilização mais antiga, os antigos egípcios, aí foram 33 dinastias aí com um pouco mais de 3 mil anos, já se falava, né? Se a gente pegar aqueles que existiram durante 3 mil anos, mas a gente pegar aí os 2 mil, ou seja, há 5 mil anos eles já falavam da importância da respiração. Exatamente. E como você disse, a maioria das pessoas não sabe respirar. Eu faço alguns exercícios de respiração lá com o pessoal da guarda, na aula de fisiologia do combate, e vejo assim a dificuldade que eles têm, às vezes, de acertar uma respiração. É isso. Perfeito. Trindade, deixa eu te contar um case. Não quero atrapalhar a entrevista do Trindade. Faz um ano atrás, a gente foi dar um curso, nós estávamos em Goiás, tá? E eu estava auxiliando, a gente tinha dado o BLS tudo, e tinha um outro médico, que é instrutor nosso, ele estava dando a parte de avançado, e teve um outro curso específico que a gente fez só de ventilador respiratório. Aí ele pegou o BIRD, sabe o BIRD? De respiração. Claro. Cara, a gente fez com 5 turmas. Das 5 turmas, eu tive umas 4 ou 5 pessoas que passaram mal só de ver, porque tinham que acertar a ventilação. Ins e ex, eles começaram a passar mal só de ver aquela respiração. Só de ver como se respira, ela começou a passar mal só de ver o equipamento fazendo assim. Eu tive uns 4 que passaram, claro, se sentiram desconfortável em ver aquilo, né? Porque tinham que acertar a respiração. A respiração altera não só as funções autonômicas, né, fisiológicas, como altera outras questões também, cognitivas, emocionais. Então, dominar a técnica respiratória, as técnicas respiratórias, é de fundamental importância. Você tocou num ponto importante, e hoje, como consultor de risco, eu tenho trazido a saúde mental como carro-chefe. E quando a gente fala de saúde mental, estamos falando diretamente em saber respirar. Existem vários estudos aí de Stanford, nos Estados Unidos, trazendo a técnica do suspiro fisiológico, que a gente aprendeu há muito tempo atrás, não recebi esse nome ainda, mas que tem como objetivo tirar o sujeito da condição simpática, condição de estresse, de ansiedade, de medo, de pânico, e colocar ele numa condição parasimpática, onde a gente baixa essa ansiedade, onde ele, dominando a técnica respiratória, ele passa a ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo e ele se controla. Essas técnicas têm crescido muito dentro das universidades e sendo propagadas pelo pessoal da psicologia, mas a educação física está abraçando essa área também de uma forma extraordinária e muito importante,
resolvendo problemas de ansiedade de alunos. Vou fazer uma prova e ele entra em parafuso porque ele está com receio, olha o medo de novo, de não passar naquela prova. Dominando técnica respiratória, ele passa a lidar melhor. Dentro da Anima Educação, nós montamos já 5 dojo, 5 local do caminho, onde a gente trabalha artes marciais. E, dentro das artes marciais, insisto, técnicas respiratórias. Então, leve os filhos, vossos filhos, para aprenderem a respirar. Pode ser pelas artes marciais, mas não vamos esquecer das atividades de mergulho, né? Nós podemos ter atividades de mergulho em apneia que leva ao controle técnico da respiração. Que legal. Eu tive, há uns 2, 3 meses atrás, a gente foi para um evento, eu fui como socorrista, e eu tenho pego muita gente com essa parte de ansiedade. E aí, claro, que se dá aquele barulho todo, a gente puxa de lado e tenta fazer aqueles pranayamas, aquelas respirações, um pouquinho. Trindade, a gente volta nesse assunto, mas eu tive tô com um aluno a 30 metros de profundidade. Estamos fazendo um mergulho técnico ali, tá? Ou um mergulho normal, 20 metros, 20, 25, um mergulho normal com um cilindro. E de repente lá no fundo eu não prestei atenção na respiração dele e falha talvez do instrutor, e ele não prestou atenção, porque eu tenho que inspirar com o regulador e eu não percebi que ele fazia uma respiração cachorrinho. Ele... Aí acumulou o CO2, porque eu tinha que eliminar. E aí, como faz? Bem... Então, eu treinaria primeiro esse aluno de forma mais adequada. Lá atrás. Lá atrás. Tá. Na piscina. Vamos supor que já aconteceu. Tá bom, ele está hiperventilando. Está hiperventilando. Hiperventilando a 30 metros de profundidade. Vamos colocar 20, porque aí você já gera, a gente vai perder o emprego. Ó, a 20 metros. A 20 metros. Se você perceber se estava com a mãozinha, você acerta a respiração. De repente não percebeu, ele deu uma surtadinha ali. Como que se você já, na sua experiência, eu não gosto de contar muito seus perrengues, né? Que você já vivenciou. Mas na sua experiência hoje, como que você lidaria com um aluno desse a 20 metros de profundidade? Bom, primeiro o controle físico corporal, né? Assumiria o domínio dele embaixo da água, sinalizaria para ele se acalmar, prestaria atenção nos sinais clássicos de estresse. Então, pupila dilatada, a respiração eu já vi que está alterada. Ia sinalizar para ele, calma, que nós vamos subir. Show, calma, que a gente vai subir. Eu controlaria a subida o tempo todo. O tempo todo. E na superfície iríamos conversar, é o cuidado que o instrutor tem de não dar uma bronca no camarada, depois de ter vivido uma situação de estresse que poderia ter se transformado em pânico e óbito. Eu levaria ele para a superfície e lá em cima ia questionar para ver como é que ele está respondendo, qual o grau de consciência do que ele tem a respeito do acontecimento anterior e tranquilizaria ele, mas esse camarada voltaria para a piscina comigo com certeza. Várias e várias vezes também. Tipo, caiu o helicóptero você vai subir nesse helicóptero, subir e descer várias vezes. Várias vezes. Se não, se deixar passar ali, perdemos ele, né? Não tem a dúvida. Foi o que eu fiz. Vamos. A técnica respiratória, por isso é importante aos instrutores prestarem atenção nas colunas de bolha. Às vezes a gente não percebe no fluxo respiratório, mas você vai perceber nas colunas de bolha. Colunas de bolhas contínuas vai indicar estresse, ansiedade, meio caminho para pânico. Então eu tenho que prestar atenção na coluna dele, eu tenho que estar de olho no olho dele e o contato corporal tranquiliza ele também. Então me aproximar dele, não se distanciar, porque esse camarada explode para cima e aí a gente entra numa síndrome de hipertensão pulmonar, a situação
pode se complicar de forma extraordinária, né? Tirar o foco dele ajuda, por exemplo, eu mudar de assunto, eu finjo que mudo de assunto, estou no mergulho e eu finjo que vi um peixinho, peixinho aqui, peixinho, aponta o dedo. Ajuda, Isso com aí certeza. relaxa bastante, né? Ajuda com certeza, mas não perca o contato físico com o teu aluno. Sempre do ladinho, Sempre bracinho do ladinho. Isso. Eu gosto muito de segurar a mangueira do manômetro. Ele não percebe o contato, mas ele está sob total domínio do instrutor. Se eu percebo que ele está se tornando cada vez mais ansioso, coluna de bolha, pupila contraída. Opa, está ficando... pupila dilatada. Né? A ação da adrenalina. Adrenalina simpática. Exato. Né? Abriu aquela pupila, opa, está na hora de eu entrar em contato corporal com ele. E aí eu levo ele para a superfície, tranquilizo ele lá em cima. Bem, ele teve um pequeno medo. Vale a pena eu dizer e aumentar esse medo? Ou vale a pena eu treinar 30 vezes, ele volta, esquece o que aconteceu e continua, a vida continua um excelente mergulhador, apaguei da mente dele. Então, ou que mergulhador eu estou lidando? Então, num básico, coisinhas básicas, assim, que ele... Então, mas básico para quem? Para militar? Para civil. Ou civil? Vamos nos dois. Civil eu não submeto o indivíduo à condição de estresse ampliado nunca. Nunca, ninguém. Eu acredito, nunca. Na minha concepção, a ninguém. Nunca, errei? Nunca. Não, né? Eu vejo que muitos instrutores militares lidam muito bem com aumento de estresse do seu mergulhador militar e isso funciona. Funciona. Óbvio, existem limites. Ele precisa conhecer muito bem o seu aluno. Já com civil, mesmo no curso de resgate, onde a gente aperta um pouquinho mais a porca, precisa tomar muitíssimo cuidado para não levar o indivíduo para o abandono da atividade, que talvez seja o maior problema que o instrutor vai enfrentar. Então, submete sim a estresse, mas estresse controlado. Existem várias maneiras de colocar ele em situações que não sejam de risco e onde ele tenha uma vivência daquilo que ele pode encontrar depois que ele se formar. Que show, que legal. O seu trabalho do doutorado, você falava de estresse, eu lembro que você falava do estresse do profissional, né? Você Isso. quer falar um pouquinho? Que a gente já está, né, nessa sequência mesmo, do medo, do pânico. O meu trabalho de mestrado começa... De mestrado, antes do doutorado. Começa na avaliação das alterações autonômicas, então frequência cardíaca, frequência respiratória, frente à submissão do indivíduo a uma condição de estresse muito simples. Ele tinha que colocar a mão dentro de uma cuba de gelo e nós avaliávamos as respostas cognitivas, então ele precisava responder um simulado, que era quase um questionário, mas umas situações de mudança que ele precisava fazer a leitura na tela do computador. E esse indivíduo, ao ser submetido a essa condição de estresse, vou lembrar que o meu mestrado foi feito durante a pandemia e a gente teve que interromper a pesquisa. Mas aconteceu com um dos... Você interrompeu a pesquisa porque você começou a fazer trabalho lá também. Você fez as duas coisas, né? Eu lembro. Você não contou, mas eu lembro. Então você não sabe, você não sabe da sua vida, mas eu sei. Você parou lá, aí você começou a fazer trabalho lá dentro da faculdade. Isso. Lembra? De voluntário? Exatamente. Eu lembro. E aí acabei sendo contratado pela Anima como gestor de risco, mas aí é outra história. A hora que o camarada começou a apresentar a ansiedade, ele tem uma queda de pressão, um dos mergulhadores. E quase que ele desmaia numa situação experimental tremendamente controlada. Água fria que a gente viveu no sul, nos resgates que aconteceram nos alagamentos e inundações. Vou falar isso aí. E ele quase apagou durante a situação experimental. Ele teve alterações de pressão, alterações de frequência cardíaca e
o meu orientador pediu para interromper, interrompemos e a situação ficou controlada. Aí ficamos pensando, pô, que situação pode acontecer no mergulho? Água gelada. Água gelada. Água gelada. A resposta frente à água gelada, daí o uso de roupa seca de fundamental importância para os instrutores de mergulho técnico, como a gente teve agora um trabalho no Mato Grosso, levamos um grupo da Underwater Explorers para um mergulho a 150 metros. Água quente. Quanto tempo de exposição? Isso faz parte de um artigo também publicado num manual da IANTD, onde a gente fala de hipotermia e hipertermia. Condições que mergulhadores se submetem, né? Porque a gente associa a água só à hipotermia. Não, pode ter intermação. Eu tive intermação nadando, nadei 3 quilômetros uma vez eu saí em intermação, pegando fogo. Falei, caramba. E a gente sempre associa ao contrário, né? Mas depende qual é a temperatura que tá. Por exemplo, a gente batemos um recorde de permanência aquática em 2001. Ficamos 10 dias sem sair da água. Eu lembro a temperatura ficaria entre 2 e 33 graus. Eu peguei o cilindro até com 6, não sei. Eram 300 cilindros que eu peguei com o pessoal da PAD, até isso. 300 e poucos cilindros. E ele dormiu com máscara full face e dormia 3 horas, 2 horas. Eu fiz um esquema com cilindros, 3 cilindros intercalados e ele respirando lá, mas a temperatura era aquela, né? Agora, da água fria, eu vi muita gente natação cair fora de água fria no campeonato, na hora que mergulha que nem gato. Desculpa, gato não, né? Gato não gosta de água, mas mergulha sai para lateral, porque não dava para aquecer em Ourinhos, que é os 10 quilômetros, eu lembro a água a 19 graus e muita gente sair. No mergulho, eu já tive problema com água. Esqueci a touquinha. Olha a touquinha, né? No mergulho, você não quis mergulhar de touquinha. Tá bom. Chegou lá em Furna, falei, nossa senhora, atrapalhou o mergulho inteiro. Percebeu, né? Essa história de hipertermia e hipotermia me remete de novo aos alagamentos do sul. Eu estava com roupa seca. Você foi voluntário, desceu lá para o sul para fazer esse trabalho. Fizemos vários resgates. Infelizmente, tivemos que conviver com várias perdas. Para o bombeiro civil isso é terrível, ele não está diferente do bombeiro militar preparado adequadamente para lidar com corpos, né? E tivemos que lidar. Uma situação bem complexa. Você deu apoio para os socorristas também, né? Porque você estava cruzando a bola, cabeceando e fazendo tudo. Resgate, cuidando do estresse ali, né? Você foi um DEDIC, ele também. Isso. DEDIC, debate decorrente de incidente crítico. Exatamente. Com pessoa que vivencia ali o luto, né? A situação. O tempo todo. E nós, como psicólogos, não tínhamos a possibilidade de gerar apoio. Os grupos voluntários tinham grupos de psicólogos apoiando aqueles que sofreram, que mais sofreram, né? As pessoas mais importantes foram aqueles que foram resgatados. Essas pessoas sofreram e muito, continuam sofrendo. O sofrimento não acaba porque o desastre acabou, ele permanece. Eu retornei lá depois de 3 ou 4 meses, isso aconteceu em maio, junho, julho, agosto. Em agosto eu estive lá e reencontrei vários daqueles que nós resgatamos, que perderam tudo. Haja sofrimento. E não é só a perda material, é a perda humana. Muita gente perdeu parentes na condição de alto estresse que os alagamentos geraram e até hoje não estão recuperados. A falta de apoio da saúde mental numa condição dessa. Por isso eu insisto, hoje saúde mental é fundamental. A gente não pode descartá-la em momento nenhum, nem só com os mergulhadores, para todo mundo. Para todo mundo. Dentro da universidade, a garotada fazendo prova, está mostrando ansiedade, está entrando em estresse, e a gente colheu da pandemia para cá vários problemas que ainda não foram resolvidos. E o aspecto psicológico, psiquiátrico, vamos associar, é de fundamental importância. A gente precisa ter apoio.
E esse apoio não vem de lugar nenhum. Eu só queria retomar a questão da hipertermia. Então, hipotermia, aquele vento do sul, aquele minuano, né? Lá em Porto Alegre, entrando gelado pra caramba, roupa seca, eu estava confortável. Só que eu vestia roupa seca de manhã e só tirava à noite. Eu não sofri hipotermia, mas eu entrei em hipertermia por 2 vezes. Acompanhamento médico da minha própria equipe. Professor, sua pressão arterial está alta demais. Vamos tirar essa roupa seca, ela está comprimindo seu pescoço, seu tórax. Vamos deixar essa pressão baixar. Se ela não baixar, eu vou medicar o senhor. Eu nunca tive pressão alta. Não. Mas você não sentiu o calor? Você não sentiu Sentia, dor de cabeça, um calafrio? sentia, claro dor que de cabeça, sentia. calafrio? Mas Entendi. Você estava naquela energia do foco. exatamente, focado aí na emergência, você vai parar para pensar nisso? Não vai, né? Não vai. Então, todo o conhecimento de fisiologia que a gente desenvolveu nesses anos todos foi para o beleléu. Você quer ajudar o outro, está vendo o cidadão passando necessidade, precisando ser removido do espaço que está tremendamente inadequado. Quantas e quantas entradas em prédio nós tivemos que fazer submerso, porque a água já tinha atingido o segundo andar. Não, em apneia. Em apneia. E sem ver, né? Então, boa parte dos bombeiros que estavam comigo falaram, não faço. Falei, então deixa que eu faço. Eu entro e aí a gente vai fazer o resgate desse pessoal pela janela do apartamento. E aí tinha que ter conhecimento de salvamento em altura e as coisas se complicam de forma muito rápida, né? Aí desencadeia aquela cascata de problemas e o resgate fica prejudicado. Saúde mental, Mensan Corpo Sã. Você, Trindade, tem um condicionamento excepcional. A gente fala de saúde mental, mas se eu não tiver um corpo, né? Quando a gente fala de consciência situacional, que é uma outra coisa, mas para ter uma boa consciência situacional, tem que ter uma boa consciência corporal, ou seja, condicionamento físico. Perfeito. E para ter uma boa saúde mental, quando a gente está falando aqui de uma boa saúde mental, também tem que ter um bom condicionamento físico. Você é exemplo nessas duas situações. Você é uma pessoa que altamente condicionada. Eles andam abraçados, né? Um do lado do outro. Então, condicionamento físico, condicionamento mental, e eu acrescento mais um aí, que está diretamente relacionado não ao teu aspecto espiritual. Toda vez que me perguntam a respeito do caminho, né, que a gente escolhe, pô, isso é vocação. Você tem vocação para ser bombeiro, para ser guarda-vida. Para mim é um chamado. Eu faço uma outra leitura. Lá em cima alguém me chamou para estar atuando onde eu estou atuando e tentando fazer o melhor possível para todos. Esse acho que é a mensagem mais importante que eu posso deixar hoje aqui, abram os olhos para o aspecto energético espiritual. Que legal, ainda já deixou uma mensagem aqui no Emergência Entrevista. Hoje eu conversei com essa pessoa maravilhosa, que é Roberto Trindade, porque para pessoa que eu tenho aqui um grande estima, com quem eu aprendi muito também, faz parte daí da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma pessoa excepcional que eu acompanho, curto tudo os seus trabalhos no Karatê do Jô, né? E um conselheiro aí que já fiz perguntas aí para você, né? Deixa uma mensagem, uma última mensagem para nós aqui no Emergência Entrevista. A mensagem que fica aqui com muito carinho, com muita amorosidade é: estou sempre à disposição de todos e todas. Precisando, os dojô da Anima Educação estão de portas abertas para as crianças, para os adultos, para aqueles que têm transtornos mentais e que precisam de apoio. E agradeço muito, em especial, a você, a Alexandre,
E a todos a Paula, não vou esquecer da Paula, Grande Paulo. a todos da Revista Emergência, pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Fica aqui meu parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado você. Vamos fazer a mãozinha da Sobrasa, que o pessoal gosta lá, da Sobrasa, que é a piscina mais segura, né? Letra Águas, né? Isso, perfeito. Atenção 100%. Grande abraço ao Spillman, coronel. Obrigado, o Roberto Trindade. E o Emergência Entrevista, ele fica aqui. Até o próximo.